Se eu te dissesse que uma única sacada pode fazer você parar de fumar definitivamente, você acreditaria? Essa descoberta mudou a minha vida, a vida de milhares de pessoas e pode mudar a sua também. Isso tudo em apenas 10 dias. Oi, eu sou Luiz Sola e isso é um Brigadeiro. Neste breve vídeo, eu vou te contar o que este brigadeiro tem em comum com o segredo para parar de fumar definitivamente e sem recaídas. Você sabe qual é o principal medo dos fumantes? Tentar parar de fumar e não conseguir. Além de ser o maior medo, é o mais comum. Eu te garanto que o que eu vou te contar aqui vai fazer você perder o medo de largar o cigarro, assim como lidar com a dependência física e psicológica de um modo tranquilo, ao ponto de você se livrar do vício sem grandes angústias, não importando se você é um fumante compulsivo ou iniciante. Mas eu vou ser muito sincero com você. Estou tentado a vender os direitos deste programa para uma editora. Quando isto acontecer, terei que tirar este vídeo do ar. E o que acontece se eu fizer isso é que vai demorar mais uns 2 anos para ele ser publicado novamente. E muita gente pode se prejudicar com essa demora. Você deve estar pensando que eu sou egoísta. Muito pelo contrário. Estou dando a oportunidade de você se ajudar agora comigo neste exato momento. E se porventura eu tirar este vídeo do ar, eu sei que você teve sua chance. Isso me deixa dormir tranquilo todas as noites. Agora eu vou te contar a minha história. Ao longo dos 25 anos em que fui fumante, tentei parar de fumar algumas vezes. E todas elas eu falhei. Cada vez que eu falhava, eu me sentia um fracassado. Me deprimia e acabava voltando a fumar cada vez mais. Isso funciona como uma bola de neve. Eu parava, fracassava e voltava a fumar mais e mais. Além disso, em cada nova tentativa, eu acabava fracassando cada vez mais cedo e sempre voltava fumando mais do que antes. Por acaso, isso se parece com você? Acredito que sim. Isso acontece com todo mundo. Um desses fracassos foi quando eu resolvi que iria parar de fumar para poder namorar uma menina que odiava cigarro. Era ela ou o cigarro. Escolhi ela. Durante o início do relacionamento, eu não parei de fumar. Te confesso que diminui muito a quantidade, mas não parei. Por causa disso, minha namorada fazia questão de falar o quanto eu estava fedendo e me mostrar a cara das pessoas depois que eu impregnava um ambiente fechado com o meu odor. Ela também fazia eu cheirar minhas roupas no dia seguinte, só para eu perceber como é ruim andar do lado de um cinzeiro ambulante. Esse relacionamento foi bom para eu entender como o cigarro atrapalhava a vida de quem está ao meu redor, além da minha própria. Olha só, no início do relacionamento, eu saía bastante para jantar com a minha namorada. E em todas as ocasiões eu deixava sozinha na mesa, enquanto ia para a parte externa do restaurante fumar. Isso mesmo, eu a deixava lá, sozinha. Até que eu resolvi parar de fumar de vez. Por mim, por ela e pelo nosso relacionamento. Só que com o tempo a paixão foi passando e a vontade de fumar só foi aumentando. Então, na minha lista de coisas que o cigarro destruiu, além da minha saúde, da minha conta bancária, está um relacionamento. E é assim mesmo, se você condicionar a decisão de parar de fumar a alguém, ou uma promessa, ou a qualquer outro fator externo, você vai fracassar. Isso se chama falso estímulo. E o porquê disso não funcionar, você vai saber um pouco mais pra frente. Vou te confessar uma coisa. Eu usei todos os métodos disponíveis no mercado. Chicletes, adesivos e diversos outros produtos, caros ou baratos. Nenhum deles funcionou. Nada me fez parar de fumar. Teve uma vez que fiquei quase 5 anos sem fumar. Durante este tempo eu acreditava que eu nunca mais fumaria. E eu estava completamente errado. Eu me via como a pessoa com a maior força de vontade do mundo. Agora imagine a minha situação nestes 5 anos. Eu não estava feliz por não estar fumando. Na verdade, eu vivia profundamente estressado. Simplesmente pelo fato de brigar todos os dias comigo mesmo para não acender um cigarro. O resumo dessa história foi que bastou eu receber um hóspede fumante em minha casa por uma semana que eu voltei a fumar. A cruel verdade é que eu nunca tinha parado, e sim me privado de fumar por 5 anos. Agora preste bem atenção, toda privação gera um estresse. E é exatamente nesses momentos estressantes que o nosso cérebro exige um cigarro. Ele demanda um cigarro. Após essa recaída, eu comecei a parar de praticar os esportes que eu gostava. Eu já não rendia a mesma coisa. E claramente não era por causa da idade. Com o meu rendimento caindo, os meus resultados sumiram e a vontade de praticar foi desaparecendo. No momento em que isso acontece, você não percebe e muito menos pensa em um motivo. Isso apenas acaba parecendo algo natural. A verdade é que você está ficando depressivo, se isolando de todos os seus amigos e deixando as coisas que você gosta de fazer para trás. Foi entendendo isso e todos os outros acontecimentos ao longo dos 25 anos em que fui fumante que eu comecei a estudar tudo sobre cigarro. Vícios, dependência física, psicológica,
entre outras coisas. Até que eu encontrei um gatilho no cérebro humano que nos ajuda a largar o cigarro. Agora você deve pensar que eu sou algum tipo de gênio, ou algo do tipo. Claro que não. Sou uma pessoa igual a você, com os mesmos problemas que você. E que, por sorte, eu estava no momento certo, na hora certa, para descobrir como parar de fumar. Uma coisa que eu acredito nessa vida é que as pessoas não devem passar pelas mesmas dificuldades já vivenciadas por outras. O cara que inventou o elevador, por exemplo, ajudou a todos nós a não se preocupar em subir vários lances de escada. A pessoa que inventou o ar-condicionado deve ter passado calor a maior parte da sua vida. E hoje as pessoas podem se refrescar com uma máquina dessas desde o seu nascimento. Isso é a mesma coisa com cigarro. Você não precisa se desgastar fisicamente ou emocionalmente tentando descobrir como parar de fumar, se eu já passei por tudo isso. E garanto para você, parar de fumar é muito mais fácil do que você imagina. Os resultados que obtive para parar de fumar se baseiam em 4 fases. Primeira, é o interesse. Esta fase depende somente de você. E este passo eu sei que você já deu, pois senão não estaria aqui assistindo esse vídeo. Você sabia que só 75% dos fumantes têm interesse de parar de fumar? Os outros 25% não gostariam de parar, ou pelo menos não admitem, talvez por medo do fracasso ou por não terem tido algum problema de saúde grave ou algum outro problema relevante. De novo, o interesse eu sei que você já tem. Então o segundo passo é a preparação. Esse passo é muito importante, ainda mais caso você já tenha tentado parar de fumar outras vezes. Este vídeo é justamente sobre a preparação. E eu sempre gosto de fazer 3 perguntas. O que funcionou nas outras tentativas de parar de fumar? O que não funcionou e o que causou a recaída? Responder essas perguntas não é a chave para parar de fumar, mas ela mostra a sua seriedade e real interesse em parar. Eu, Luiz Sola, acredito que você no final deste vídeo estará preparado para parar de fumar. E digo mais, vai parar em 10 dias. Sabe quais são o terceiro e quarto passo? Esses eu vou comentar mais pra frente, pois preciso te contar umas coisas antes. Agora que você já sabe sobre o interesse e a preparação, eu posso te dar 2 opções. A primeira é tentar parar por conta própria, ou seguindo os métodos que todo mundo já tentou e que não são eficazes, do mesmo jeito que eu já tentei. A segunda é entender a metodologia que eu criei. Pare de fumar, método definitivo. Essa metodologia não utiliza de nenhum remédio, nem barato e nem caro. Também não usa adesivos, chicletes ou qualquer outra ferramenta disponível no mercado. Falando em ferramenta, eu preciso te explicar a diferença entre ferramenta e método. Sim, existe uma grande diferença entre ferramenta e método. Ferramenta sem método não adianta de nada, mas um bom método pode funcionar com ou sem uma ferramenta. A ferramenta só serve para talvez potencializar os resultados do método. Imagine comigo um martelo. Agora, imagine que você nunca tenha visto um martelo na sua frente e que você tenha que pregar uma madeira. Você não vai conseguir fazer isso com eficiência. Talvez nem consiga. Isso porque você tem a ferramenta, mas não o método. Agora, olha o que acontece quando você tem a metodologia certa, mas não tem um martelo. Рука настоящая, ничего не подложено. No Pare de Fumar, método definitivo, nós entregamos toda a metodologia necessária para você deixar de ser um fumante compulsivo e se tornar um não fumante, além de ter a possibilidade de utilizar ferramentas como área de membros, grupo exclusivo online e coaching individual. A nossa metodologia é dividida em 10 módulos e diversos exercícios. Durante 10 dias, você receberá todo o conteúdo, tanto o método quanto os exercícios. Além disso, você não será privado de fumar, isso mesmo. Durante o programa, você poderá fumar à vontade. Eu não estou aqui para proibir você de fumar. O meu papel é te mostrar como não querer mais fumar. Por esta razão, você irá receber o programa fragmentado em um módulo por dia. Isso mesmo, você não precisa e nem deve parar de fumar de uma vez. Eu não quero que você pense que eu criei um método mágico. Não é isso. Eu criei um método que funciona. Mas, para ele funcionar, você precisa estar preparado mentalmente. E é com este objetivo que eu criei este vídeo. Se você se preparar da forma correta, as suas chances de autossabotagem vão diminuir drasticamente. E isso é o que faz o método tão eficaz. Eu sei que agora, assistindo este vídeo, você deve estar ficando empolgado. E é assim que eu quero te manter nos próximos 10 dias. Para te deixar mais empolgado, eu vou te contar umas verdades polêmicas. Muita gente não sabe é que não é só a indústria tabagista que quer que a gente fume. O governo quer que a gente fume, e até mesmo a indústria anti-fumo quer que a gente fume. Você pode estar achando que eu estou te enganando, mas tudo isso é verdade. E provavelmente esse é o motivo pelo qual você ainda é um fumante.
Já vou te explicar todos os pontos de por que isso é verdade. Mas antes, eu preciso te contar uma história. Na verdade, não é uma história, é um fato, uma descoberta. Um cara chamado Martin Lindstrom fez uma descoberta muito interessante. Ele conta isso no seu livro A Lógica do Consumo. Ele descobriu que todas as mensagens anti-fumo que tem nos cigarros, ônibus e outdoors, como essas aqui, fazem os fumantes fumarem mais e não menos. Isso acontece porque as decisões e estímulos não são feitas ou recebidas na parte racional do nosso cérebro, e sim pelo nosso subconsciente. Mesmo que fiquemos com nojo ou medo do cigarro, a vontade de fumar vai falar mais alto. Entendeu o perigo? Bom, o que tudo isso tem a ver com aquelas indústrias e o governo? O governo não quer que você pare de fumar, pois cada vez que você compra uma carteira de cigarro, ele recebe até 81% do valor em impostos. Então, toda vez que você compra um cigarro, é mais dinheiro para o governo e menos para você. Aí o governo, para te ajudar, decide proibir as propagandas e anúncios de cigarros. Sem ter como divulgar o seu produto, a tendência é o fim da indústria tabagista, correto? Errado. Agora, a indústria que antes gastava uma verdadeira fortuna na mídia, gasta muito menos dinheiro, podendo usar a verba antes destinada à publicidade em várias outras ações de marketing. Isso só é possível porque o governo gasta o dinheiro arrecadado com impostos em campanhas anti-fumo. Lembra da descoberta que nosso amigo Martin conta no seu livro? Pois então, a propaganda anti-fumo não impede ninguém de comprar cigarro. Pelo contrário, alimenta no consumidor um desejo inconsciente de consumir mais e mais cigarro. Qual a lógica disso tudo? A indústria vende mais e o governo arrecada mais impostos, enquanto você perde o seu suado dinheiro. Mas para mim o mais chocante é a indústria antifumo. Sim, essa mesma. Essa que vende os adesivos de nicotina e que te promete a cura para o vício do cigarro. Você já pensou por que as pessoas não conseguem parar de fumar usando aqueles produtos? Porque eles não têm interesse em fazer você parar de fumar. Eles querem que você tente parar de fumar durante um mês, todo ano, o resto da sua vida. Isso se chama venda recorrente. É aí que eles ganham dinheiro. Eu tenho certeza que você conhece alguém, além de mim, que usou alguma dessas ferramentas mais de uma vez tentando parar de fumar e não parou. E agora? Onde entra o brigadeiro nessa história toda? O exemplo do brigadeiro é o mesmo do falso estímulo. Todo mundo que prova gosta de brigadeiro, não é mesmo? Então, você já prometeu para si mesmo que iria parar de comer brigadeiro? Não importa o motivo, mas provavelmente já. Se por acaso não, já deve ter presenciado alguém que fez isso. O que acontece é que quando você diz que não vai mais comer brigadeiro, você está ferrado. A primeira coisa que acontece na sua mente é o desejo de comer brigadeiro. Isso é sério. Se você já fez essa promessa, você sabe do que eu estou falando. E é aí que começa uma batalha perdida. A tentação de comer o brigadeiro e as oportunidades que irão aparecer para comer o brigadeiro são infinitamente mais fortes do que a sua força de vontade para não comer o tal brigadeiro. Infelizmente, nós não somos seres disciplinados. Este é o nosso maior problema. O que ocorre é que fica muito mais difícil resistir ao brigadeiro. Além disso, é muito mais provável que você coma mais brigadeiros do que comia antes de fazer a maldita promessa de não comer brigadeiro. Mas afinal, que o brigadeiro tem realmente a ver com o cigarro, o desejo. Sabemos que não devemos, mas queremos. E este é o pior dos erros que podemos cometer. Mas não se preocupe. Pare de fumar método definitivo é o método que vai combater o teu desejo e fazer ele acabar. É incrível como o cérebro humano precisa de atalhos ou até mesmo de desvios para atingir um objetivo. Mesmo que a gente queira muito atingir um objetivo, o nosso cérebro nos prega algumas peças. E é por isso que quando a gente promete não comer o brigadeiro, o que ocorre é o efeito contrário. E o mesmo exemplo acontece com o cigarro. Agora, se lembra que eu ia te falar quais eram os últimos 2 passos para parar de fumar? Nós já vimos o interesse e a preparação. O terceiro é a ação. Para este ser efetivo, você deve estar interessado e muito bem preparado para parar de fumar. Eu acredito que neste momento você já sabe tudo o que é preciso para ir para a terceira fase. É na fase da ação que o Pare de Fumar método definitivo te auxilia de verdade. Se você me acompanhou até aqui, não perca mais tempo. Venha fazer parte do grupo de pessoas que está largando o cigarro neste exato momento. Agora é a hora em que você deve estar se perguntando como faz para receber o Pare de Fumar método definitivo. O que vou te contar é que ele custa menos do que você fumar uma carteira de cigarro todos os dias durante um mês. Isso mesmo, se você ficar um mês sem fumar, você já vai ter recuperado todo o valor investido no método definitivo. Além do método, você vai receber diversos bônus, como área exclusiva para perguntas, comunidade exclusiva online,
palestra com psicóloga, entre outras várias coisas. Todos esses bônus somados custariam em média R$ 968. Isso mesmo, só o preço do método definitivo é mais barato do que o material que você receberá extra. Eu ainda não te falei o preço exato do programa, mas você já tem uma ideia. Antes de te revelar o preço, eu preciso te contar por que eu estou dando este grande desconto. Como te disse antes, estou tentado em vender isso tudo para uma editora, mas eu acredito que eles irão focar muito mais no lucro do que no seu bem. Vendendo neste preço, eu acredito que posso atingir uma maior quantidade de pessoas e ao mesmo tempo ter um bom retorno financeiro, mesmo sem o auxílio da editora. Entrando no programa, eu tenho certeza que em 10 dias você será um não fumante. E não se preocupe, caso você não goste da metodologia, eu te dou uma garantia de 15 dias para ter o seu dinheiro de volta. Bom, agora que você já sabe mais sobre o programa, vou te contar qual é a quarta fase para parar de fumar. Ela é chamada de manutenção. Ela é responsável por fazer você permanecer um não fumante para sempre. Olha o que o pessoal tem a dizer sobre o método. Gente, eu queria dizer para vocês que é possível parar de fumar sim. Eu perdi, há 3 anos atrás, 2 amigas de câncer de pulmão. E mesmo assim não consegui parar de fumar. Né? Mas eu encontrei uma metodologia muito fácil. Né? E hoje eu posso dizer para vocês, não fumo mais. Eu, Luiz Sola, acredito que você pode decidir parar de fumar agora e em apenas 10 dias já será um não fumante investindo apenas R$ 197. Por este valor, você pode transformar a sua vida para melhor. Você sabia que o cigarro rouba mais de uma década da vida de fumantes? E que após os 10 dias você já estará economizando todo o dinheiro que antes era queimado? Com esse dinheiro você poderá trocar seu carro, viajar com a família, ficar milionário. E lembre-se, caso você não goste do conteúdo, você tem até 15 dias para solicitar o seu dinheiro de volta. Isso mesmo, 100% do seu dinheiro de volta. Mas duvido que você não goste. Ainda mais que você terá acesso ao nosso suporte. Assim, você não terá nenhuma dúvida durante o aprendizado. Estamos chegando no final deste vídeo. E o que eu me dei conta é que eu acabei não te conhecendo, e você já descobriu um monte de coisas sobre a minha pessoa. Um bom jeito da gente se conhecer e se ajudar é você participando do Pare de Fumar Método Definitivo. Agora a bola está com você. Você tem interesse e está preparado. Vai partir para a fase da ação ou vai ter 10 anos a menos de vida? Nos vemos no programa. Até breve.